Mensagem, reunião de oração. A importância da consagração e da santificação para o apostólico vencer a luta da vida. Então nós veja aí que como que nós podemos vencer a nossos problemas, a luta, a dificuldade que passamos. Porque todos nós passamos por luta, às vezes luta muito grande, mas um pouco de tudo isso, irmãos, é para nós mostrar a nossa fé. Para que o mundo nos conheça através das nossas lutas também. Aqui diz assim nesse boletim: estimados irmãos e irmãs, a santificação nos leva a sermos sempre vencedor na luta da vida, além da consagração e da dedicação ao nosso bondoso Deus, o Pai, pois nos dá o direito de sermos amparados, protegidos na luta contra o mal e o seu terrível poder enganador e tentador que leva à desobediência das leis divinas e do amor e da sinceridade, atingindo os consagrados e deve dar o santificado. Então note aí, irmãos, que essa primeira parte aqui desse boletim está mostrando que se nós for fiel a Deus no nosso viver de cada dia, né, a hora que nós passamos por luta, como está aí o poder do mal, né, nós clamamos e pedimos a voz e o modo, ele nos atende, porque nós seguimos a orientação e os seus ensinos e obedecemos às leis de Deus. Porque, irmãos, eu lembro que certa vez a Santa Avó falou sobre o poder do mal. Inclusive foi numa dessas reuniões também, onde Jesus falou para a avó que o poder do mal é bem organizado. Ele tem os seus anjos do lado dele, cada um trabalha num setor para fazer o mal. E é por isso que está aí uma situação tão triste nesse mundo, né? Então ele trabalha só para destruir e fazer coisa desagradável a Deus. Isso é a obra dele. E nós, como pertencemos a Deus, e que temos essa oportunidade, eu, o senhor, a senhora, de nós viver a vontade de Deus, então nós temos todos em nossa vida na hora que o mal nos ataca, nós orar e pedir esse conforto de Deus, que as bênçãos da voz de modo de nós vencer essa luta. E aqui ainda diz assim: e o que significa a santificação? É a prática da boa conduta, do amor ao próximo, tratando bem todas as pessoas, sem distinção, como verdadeiros filhos de Deus. Está vendo? Então, nós pertencemos a Deus, não é verdade? Eu, o senhor, a senhora, estamos numa igreja santa, vivemos a vontade de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Tratar bem as pessoas. Porque eles não têm a sabedoria que nós temos. Não é sabedoria humana, é sabedoria espiritual que Deus nos dá. Então, nós não podemos tratar de jeito nenhum mal as pessoas. Nós temos que querer o bem. É como disse Jesus: vamos fazer o bem sem saber a quem. Porque Deus, Ele nos enviou essa igreja do céu com toda a sabedoria dos santos que vivem lá no céu. E se os santos vivem lá no céu assim, Ele deu essa sabedoria para nós ter as mesmas qualidades, de nos ajudar na salvação de alma. Porque se nós tratamos bem o próximo,
Lógico que eles vão nos tratar bem, vão nos querer bem, e logo adiante aí, eles vão dizer assim, não, mas eu vou passar também para aquela igreja, que aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele moço, é tão bonzinho, e eu vou passar para aquela igreja. Então, aí vem os frutos da sua obediência, da sua consagração, da sua humildade. Na santidade de cada filho de Deus se exige a prática dos bons costumes e da boa maneira em tratar o seu semelhante, pois todos nascem com o Espírito criado por Deus, em santidade, isto a imagem e a semelhança do Espírito de Deus, está vendo? Isso aí, irmãos, a avó sempre falava e o modo também. Nós tem que viver a imagem de Deus, porque a Santa Avó nos ensinou isso, nós tem que ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus nos criou. Então, o espírito das pessoas que vivem nesse mundo, todas elas foi Deus que deu. Então Deus ama todas as pessoas e Ele formou esse povo, e está ensinando esse povo através do profeta que Nelson Manuel e Santa Bárbara, para resgatar aquelas almas que estão em domínio do pecado. Irmãos, então eu digo assim, nós podemos parar um pouquinho e pensar, o quanto que nós somos importantes para Deus. Nos findar nosso dia, ir para casa, na hora de nós descansar, deitar na cama, pensar, puxa, mas eu sou tão importante para Deus, durante o dia, qualquer momento, Então, aí deita na sua cama, oh meu Deus, me ajude, me abençoe, e eu agradeço pelo bom dia que o Senhor nos deu com a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima. E amanhã vou iniciar um novo dia, o Senhor me ajuda de novo, que eu quero ajudar o Senhor, irmão Aldo, quero ajudar a senhora Santa Avó Rosa, pois a senhora está trazendo a cada reunião que vai ser passando muita sabedoria para a gente. Por isso, ao criar o ser humano, Deus o Pai com Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo, disseram, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, com o objetivo de formar santo para a sua glória e seu reino. Está vendo? Então nós não podemos dizer assim, eu quero ganhar o céu e misturando com as coisas do pecado. Não tem como. Aqui está bem claro. E ele está nos ensinando para ser a imagem dele como os santos que estão no céu. É assim que Deus quer de cada um de nós. Estimados irmãos, qual foi a missão que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram à nossa igreja? Foi de preparar santo para a glória de Deus. E qual a base da nossa ação é a doutrina da nossa igreja que veio do céu através de Jesus e da Santa Avó Rosa e também do nosso Santo Irmão Aldo. Aí está bem claro também nesse ponto, irmão. Quem está nos ouvindo também via internet pode nos ouvir nesse tanto também essas palavras. Que nós tem que viver a doutrina e a disciplina desta igreja. Está bem claro aqui, E se nós não viver essa doutrina e disciplina, não podemos ser um santo nessa terra. Alguém pode dizer, mas como que eu vou viver santo nessa terra cheia de pecado? Mas é aí que nós temos que mostrar. Porque se Deus viu essa igreja do céu, através de Jesus, preparou o Consolador, preparou o profeta, que é o nosso Santo Irmão Aldo, para nós ensinar a viver como santo do céu. É isso que nós temos essa oportunidade.
E que, conforme aqui no início que eu li, a mensagem desta igreja nos traz esse conforto. Agora, esse conforto que Deus nos dá, que é essa sabedoria, obedecendo às leis dele, é preciso de esforço e sacrifício para manter nossa vida sempre consagrada, irmão. É o que Deus quer de cada um de nós. Deus, o Pai, nos fala através desses santos e também do apóstolo São Pedro em sua primeira carta. Porém, considerando a santidade daqueles que vos chamou, tornarei da mesma maneira santo em toda a vossa atitude, porque até está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras, cada pessoa procede com sincero temor, reverência durante a vossa jornada na terra. Aí São Pedro falou também, mas isso deixou bem claro também para nós no dia de hoje, que se nós somos santos, somos chamados santos também por Deus, desde que nós obedecemos a sua lei. Portanto, prezados irmãos e irmãs, esta é a nossa mensagem: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, no lar, lá na família, no caso dos irmãos jovens, na escola, no seu trabalho, na rua, na condução, seja onde for. Deus, através da Santa Voz, dos ensinamentos dela, nós temos que ter as mesmas qualidades dos santos do céu. Porque nós estamos aprendendo na igreja para ser verdadeiros representantes de Deus na terra. Pois a obediência tem um grande valor diante de Deus, do seu santo, honesto com as pessoas. Essa maneira de viver lhes trará muito mérito diante de Deus, do seu santo, e também diante dos homens. Está vendo? Nós estamos aí na rua andando, fazendo tudo aquilo que Deus nos ensina, né? Tudo que a avó nos manda através de uma reunião, ensinando através dessas mensagens que a avó nos dá inspiração a cada um de nós, onde nós dá Deus mesmo contrema, não, lá está meu filho fazendo o que eu estou pedindo. Está onde ele estiver, aí está diante dos olhos de Deus. Que eu lembro assim, irmão, certa vez, o irmão Aldo falou para nós, lá naquela mesa que a gente trabalhava. Ele disse: ninguém faça coisa errada diante da voz de Jesus, porque eles veem. Pode se fazer um buraco, enterrar lá e cobrir tal que eles veem. E é verdade, né? Nós estamos aqui rodeados de santos, anjos, estamos diante dos olhos de Deus, porque a igreja é dele. E a igreja vai voltar para o céu. E o mundo precisa tomar conhecimento que esta igreja é formada por santos que Deus nos prepara. Então, irmãos, nós temos essa grande responsabilidade. Não é brincadeira, não, né? Todos nós, eu, o senhor, a senhora, nós estamos assim, ajudando, como falei na mensagem, falando sobre a parte financeira da igreja, uma alma salva para Deus vale mais que todo tesouro que está em cima dessa terra. Então, note aí, irmãos,
Não vale a pena nós se esforçar, fazer aquilo que a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo estão nos ajudando? Saiba ser respeitosos com todas as pessoas, indistintamente. Não faça acepção de pessoa, pois todos são iguais diante de Deus. Vivendo assim, a sua oração serão sempre ouvida e atendida. Caso contrário, ou seja, não procedendo dessa maneira, nada pode esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus. Meu Deus, né? Então, nós estamos aprendendo o que a avó está nos ensinando, o irmão Aldo também, né? Não estou aqui para ver, né, o erro de ninguém, está aqui nesse boletim. Na hora que nós mais precisamos, né? Até mesmo de uma doença, alguma coisa que vai acontecer, porque nós estamos diante de uma situação tão difícil, e se nós não fazer aquilo que a Santa Vó e Irmão nos ensina, conforme está nesse boletim, na hora que nós vamos clamar para Santa Vó Rosa, Santo Irmão, me ajude, que eu vou enfrentando uma luta tão difícil, aí a avó vai dizer assim: você não está fazendo, ou a senhora, aquilo que a avó está pedindo, aquilo que Deus está orientando. Aqui está dizendo assim, e aí? E não vai ser ouvida essa oração. Agora, não é culpa da Santa Rosa, nossa, irmão, nós estamos ensinando, né, mas nós estamos orientando. Eu lembro certa vez também, mas, que a gente estava lá naquela mesa, fiquemos quase 27 anos lá, nós convivemos, a pessoa convivia muito com o irmão Aldo. Nós vimos muita coisa que ele nos dava, esses esclarecimentos, que nós somos muito importantes para Deus, mas também fazendo a nossa parte. E acima de tudo, dizia o irmão Aldo, é a primeira coisa que cada um de nós tem que carregar, sabe o que é? A humildade. É a humildade que nos faz cada vez mais perto de Deus. A humildade que nos faz vencer todas as lutas. É a humildade que faz nós ficar bem calado diante daqueles que nos maltratam. Porque Jesus nos ensinou através do seu grande sofrimento. A Santa Rosa também sofreu muito, humilde, né? E sobrevalorizar as ordens de Deus para a salvação do próximo. O irmão Aldo também foi assim. Foi muito maltratado por muitas pessoas, né, que inclusive seguiu essa igreja e se afastaram. Mas ele sempre, aquela humildade, ele sempre dizia assim: vamos perdoar, porque nós temos sabedoria, conhecemos o que Deus está nos ensinando e conhecemos que nós somos muito importantes para Deus. É isso que sempre ele pedia para nós. Ele dizia assim: há muitas almas para ser salvo. E precisa que cada um que siga essa igreja fazer a sua parte. E ele dizia também: aquele que não quer fazer o quê? Deixa ele de lado. Vamos atrás daqueles que não conhecem ainda. Porque Deus é tão perfeito, meus irmãos, que ele fez todas as coisinhas certas. Eu lembro, irmão, que certa vez a avó mesmo falou, ali no começo da igreja, que São Pedro,
e mais outros apóstolos, eles estavam andando no deserto. E Jesus também. E lá naquele deserto, né, muito quente, só areia, calor demais, e eles viajando, de a pé. E lá numa altura, o vento era tão forte, que aquela areia vinha tudo no rosto. E eles não aguentavam mais aquele calor, aquele vento. Eles pediram, que São Pedro era sempre o líder. Pedro, pede para o mestre parar esse vento. Aí São Pedro falou, mestre. Aí ele falou, o que foi? Eles estão pedindo para parar o vento, que está muito forte. Aí Jesus disse, Pedro, pede você para Deus. Aí Pedro pediu, Pai, para esse vento que está muito forte. Aí parou o vento. E eles seguiram. E aí não tinha vento, começou a esquentar, e ele não conseguiu caminhar de tanto calor, e aquele calor cada vez mais. Aí pediram de novo, Pedro, pede para o mestre mandar o vento de novo. Aí Pedro falou, pois é, Pedro, você vê, Deus faz as coisas tão perfeitas, né, que ele deixou vocês ver que sem vento não pode andar no deserto. Tá bom, vamos pedir para o pai mandar o vento. Aí o pai mandou o vento de novo. Ele mostrou, no caso nós, a igreja é tão perfeita. A igreja somos nós, não é as paredes, né, meus irmãos? É cada um de nós. Então nós temos que lutar, batalhar para ser perfeito como os anjos santos no céu. É isso que Deus quer de cada um de nós. A nossa disciplina em todos os seus aspectos com amor, devoção, gratidão, pois somente assim obterão consagração, santidade e salvação. Então, seja consagrado, dedicado ao bem e à sua igreja, pois a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus na terra. Então, note aí que é o lugar sagrado, é a casa de Deus na terra. Os homens façam o bem e não olhe a quem. Esse é o ensino que a Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo ensinaram a todos e continuam ensinando, pois querem o nosso bem e a nossa salvação. Aí, tá vendo? Então, nós temos que fazer o bem sem saber a quem. A avó nos ensinou, o também está nos ensinando. Creio, irmãos, nestes ensinos preciosos do Santo Romualdo, pois são a vida, paz, saúde para todos aqueles que se preparam a viver em total obediência e consagração. Ame a nossa igreja, a sua doutrina, a sua disciplina, compareça sempre à nossa reunião, busque a paz, vivendo em amor, seja sempre bondoso, pois vivendo assim, seus dias de vida serão prolongados nesta terra e, ao final, herdarão a eternidade da sua alma. Essas são os nossos votos de paz, amor e muita felicidade para o seu lar, a sua família e para todos os que convivem ao seu redor. Essa é a mensagem que a Santa Avó Rosa nos trouxe nessa noite através desse boletim. Então eu digo assim, irmãos, é muito bom nós se reunir. E outra coisa que eu digo para os irmãos, não tenham medo de nada. Não tenham medo, porque o medo não pertence a Deus, né? Porque, irmãos,
Como que nós vamos mostrar esse mundo que está numa luta tão grande e se nós vamos mostrar o medo? Que o medo não é de Deus. Então nós temos que fazer o esforço, como está aqui, participar da nossa reunião, né? Vir fazer o esforço, porque aqui é a casa de Deus, aqui onde nós viemos buscar essa sabedoria, para nós botar em prática cada dia que vai se passando, que é através dessa doutrina, disciplina que a Santa Rosa nos ensina. A cada dia que se passa, mano. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Porque, irmãos, a avó sempre ensinava. E, inclusive, tem lugar que acontece essas coisas. Às vezes, o obreiro pede para servir essa igreja, para cantar, para reger, para pregar, mano, e aquele entusiasmo, aquele fervor, e luta, e quer, às vezes, fazer tudo sozinho, mano. E isso não é bom. A Santa Voz que não é bom, não. Ela sempre falou. É que logo perde esse amor. Ela dizia assim, é que nem fogo de paia. Você faz um monte de fogo, a paia, põe a fogo, aquilo é poucas passadas, queimou tudo, você dá um assoprão, não fica nem cinza. E muitos aconteceu com isso. Na cidade mesmo que eu moro, aconteceu isso. Então, irmãos, a gente tem que ser tranquilo, calmo, fazer as coisas com amor, com esforço, porque a Santa Rosa vê, irmão, também vai nos ajudando cada vez mais. E os irmãos também, todos nós irmãos, procurem, né, ajudar aquelas pessoas que estão mais fracos na fé. A reunião hoje é a reunião de oração, é para isso. Porque às vezes temos irmãos que estão perdendo sua fé, estão enfraquecendo na fé. E se nós orar por ele, a avó vai ouvir nossa oração com o irmão Aldo. E vai socorrer essa pessoa. Vai tocar no coração dele que eles não estão procedendo aquilo conforme Deus está nos orientando. Não é assim? Imagine, irmãos, quando a pessoa frequenta essa igreja há tantos anos, né? Aí, a troco de coisa de nada, se afasta. Não é somente aquela pessoa que está sendo prejudicada, mas aqueles que o acompanham junto. E por isso que o irmão dizia assim, aí atrapalha a salvação de outras almas. Então, irmãos, vamos fazer a nossa oração com muita fé. Vamos pedir de coração por essas pessoas que se afastaram da igreja, que não criticam a Santa Avó, irmão Aldo, mas por causa do pecado, que é terrível, como falei aqui, né? O poder do mal é muito grande e é bem organizado para destruir as pessoas, porque a missão desse reino é só destruir. Tudo que Deus fazer é para destruir. Mas Deus nos deu essa sabedoria, que é a doutrina e a disciplina. Se nós tiver no nossa alma, no nosso espírito, essa obediência, consagração, ele não faz nada contra nós. Ele nos atinge, nós, porque não estamos usando as coisas dele. Porque quando nós falhamos e começamos a usar as coisas do lado dele, é quando a nossa fé a cada dia vai diminuindo e chega o ponto que acabou a nossa fé. E aí, se acabou a nossa fé, a avó e a irmã não nos ajuda mais. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem no coração de todos e agora nós vamos passar para a oração, onde estou falando dos irmãos. Vamos fazer a nossa oração com muita fé, né? Que a Santa Rosa possa nos ajudar. Os irmãos têm todo o direito. Que os irmãos e nossas irmãs, seja desde o
o mais novo até o mais de idade, são representantes da avó aqui em Taquara. Tem essa missão e essa responsabilidade, mas não é brincadeira, não. É por isso que a igreja está aqui. Igreja não é as paredes, é cada um de nossos irmãos, são todos nós. Então nós temos esse direito de pedir, Pai, Santa Rosa, Jesus, abençoe nossa cidade, Pai. Há muitas almas para ser salvas aqui. Eu tenho meu amigo lá muito bonzinho, eu trabalho junto com ele, lá na minha casa, às vezes não está entendendo bem a doutrina. O Senhor tem um poder tão grande, me atenda a minha oração agora. Então, por isso, chama reunião de oração. É de um grande poder essa reunião de oração.